Hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre onde foi que Deus fez o homem e a localidade certinha do Jardim do Éden, onde Deus fez o homem, o primeiro homem, que foi Adão. Pela localidade da Bíblia e os mapas e um pouquinho de lição, né, que nós aprendemos com os nossos teólogos, irmãos que estudaram, fizeram faculdade de geografia, fizeram faculdade de teologia, e eles passam para nós e nós aprendemos um pouquinho com ele. Lembrando que nós tiramos tudo pela Bíblia, e é a Bíblia a original, nós não tiramos nada de outras coisas, é a Bíblia hebraico e grego. Então, nós contemplamos, desculpa, que passa muito carro na rua, faz muito barulho. Mas lembrando que nós aprendemos com os nossos irmãos que sabem mais do que nós. Porque nós entramos na escola, lá tem um professor que nos ensina. Nós, quando aceitamos Jesus, nós temos nossos pastores que nos ensinam. Se somos católicos, por exemplo, tem o padre que nos ensina. Então é com alguém que está ensinando que nós aprendemos, né? Então eu vou passar para vocês um pouquinho da aula de geografia e um pouquinho de onde foi que Deus trabalhou, que fez o primeiro homem. Olá, telespectador, olá, aluno do curso de Teologia do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Estamos aqui para a nossa segunda aula de Teologia e aula de Geografia. Depois nós vamos entrar em História, Bibliologia, mas primeiro nós estamos aqui, olha, mostrando o primeiro mapa bíblico, onde tudo aconteceu. Vamos recapitular rapidamente? Tá lembrado do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo? Isso é matéria já dada, hein? Já pegou o seu caderno? Pegou o caderno, lápis, porque você precisa desenhar, para adquirir a habilidade de conhecer bem o cenário bíblico. Lembra do Golfo Pérsico? O que é um golfo? É a entrada do mar na terra. Então, Golfo Pérsico. Rio Eufrates, Rio Tigre, região da Mesopotâmia, que significa região entre rios. Essa região aqui, onde fica o Iraque. Lembra do Rio Nilo? Que eu disse o maior rio da Bíblia? Há uma briga aí entre o Rio Nilo e o Rio Amazonas. Lembra porque eu fiz esse mar aqui nesta cor, na cor vermelha? É o Mar Vermelho. Mas vamos continuar o nosso mapa? Eu não fiz nenhum monte ainda. Vamos fazer o nosso primeiro monte no nosso Monte Hermon. Está lembrado do Salmo 133? É o Monte Hermon. Então vamos localizar aqui mais ou menos, tá vendo esse traço aqui, olha? Mais ou menos entre esse centro e o meio desses dois também aqui no centro. Então aqui a gente constrói o nosso monte, chamado na Bíblia de Monte, vou escrever aqui para você, ó. Você deve escrever também, Monte Hermon, tá bom? Olha lá, Monte Hermon. Este é o monte do Salmo 133. E por que é importante fazer este monte? Porque na sequência, bem embaixo do monte, nasce um rio muito conhecido, o rio onde Jesus foi batizado. Lembrou o nome? Rio Jordão. Então aqui nasce o Rio Jordão, formando um lago, Lago de Merom. Hoje esse lago está quase seco, por isso eu nem vou colocar o nome dele, mas é Lago de Merom, grava esse nome. Descendo mais um pouquinho, nós temos o Mar da Galileia. Então vou escrever aqui, ó, Mar da Galileia. Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um lago. Lago de água doce. Exatamente. Chamado de mar. Mas, guarde isto. Lago de água doce. E na sequência do Rio Jordão, nós temos mais um mar. Um mar aqui, que é mais ou menos 3 vezes o tamanho do Mar da Galileia. Sabe o nome desse mar? Mar de Sal, ou Mar Salgado, ou ainda, se preferir, Mar Morto,
que está a 400 metros do nível do mar. E veja que não tem saída para a água do Rio Jordão. A água do Rio Jordão nasce aqui, embaixo aqui do Monte Hermon, passa pelo lago de Merom, mar da Galileia, vem para o Mar Morto e aqui ela é evaporada. Gente, para concluir o nosso mapa, falta só um detalhe. Marque um ponto aqui bem pertinho onde eu escrevi Golfo Pérsico, marque outro ponto bem embaixo aqui do Rio Nilo e mais um pontinho aqui, olha, bem no centro do nosso papel. Agora nós vamos traçar um arco. Veja bem, um arco passando por este ponto central. Olha só, um arco. Vou até engrossar um pouquinho aqui o meu arco, olha, para você ver bem aí no teu desenho. Olha aqui, ó, um arco passando bem aqui, olha, bem forte para você perceber. Bom, aqui embaixo nós vamos formar mais um arco, olha, mas menor, passando por essa região. Não ficou mais ou menos igual uma meia-lua? Mais ou menos? Essa região que é o fértil crescente, ou seja, todo o cenário do Antigo Testamento acontece nessa região. Agora nós vamos descobrir onde surgiu o homem. Só que não é nesta aula não, é na próxima aula. Um grande abraço a todos. Do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Estamos aqui para mais uma aula de reforço. Para você que já tem nosso material didático, para você que vem acompanhando o ensino da Palavra de Deus. Na aula anterior, nós concluímos o nosso mapa, o mapa do fértil crescente. E agora nós vamos ver onde o homem surgiu. Mas antes de entrarmos no surgimento do homem, nós precisamos verificar 3 versículos da Palavra de Deus. Os 3 primeiros versículos. Abra sua Bíblia. Gente, sempre na aula do pastor Antônio, você deve ter a sua Bíblia apologética aí do lado, viu? Já deixa aí do lado da televisão. Não se esqueça, toda a família aprendendo a palavra de Deus. Vamos verificar Gênesis 1 e 1, o primeiro versículo da Bíblia. Diz assim o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. É o Bereshit bara Elohim no hebraico. Por isso que no nosso curso de teologia nós temos iniciação à língua hebraica, para você aprender algumas palavrinhas. Veja que interessante a palavrinha no hebraico, bara. Bereshit no começo, bara Elohim. Então, bara criou, bara, que significa na nossa língua, criou. Certo? No princípio, criou Deus. Este criou significa criar do nada. Só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E isto está em conformidade, por exemplo, com Hebreus 11:3, onde diz assim o texto sagrado: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Outro texto, Salmos 33:9, diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Então é assim que nós cremos. Cremos pela fé que o mundo foi criado pelo poder de Deus. Criou do nada. Só Deus tem este poder. Agora, olha que interessante. O segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1 e 2, diz assim, confira na sua Bíblia, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. Acontece que Isaías, no capítulo 45 e 18, diz assim, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ora, a Bíblia fala em Isaías 45, 18, que Deus não criou a terra vazia, criou para ser habitada.
E agora nós lemos em Gênesis 1 e 2 que a terra era sem forma e vazia. Acontece que eu posso traduzir era do segundo versículo por ficou. Ou, se preferir, tornou-se. O original permite esta tradução. E por que eu prefiro esta tradução? Porque a terra, antes do homem habitar, já era habitada. Você sabia disso? E isto pode ser confirmado em Ezequiel, capítulo 28, versos de 12 a 17. Você deve conferir aí na sua Bíblia. Ezequiel 28, de 12 a 17. E ela era habitada por quem? Por Lúcifer, por Satanás. E isto também está em conformidade com o que disse Jesus em Lucas 10 e 18. Disse Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então Deus criou a terra e nós percebemos, nós podemos confirmar que este ser, antes do homem, habitava a terra. Mas ele foi expulso. Expulso por quê? Porque nele nasceu a inveja, a vaidade, a mentira. Aí depois sim, Deus começa um processo de restauração. E no processo de restauração, Deus do pó da terra, da substância química, Deus então faz. Agora não é mais o Bará. Agora Deus faz daquilo que já existe o homem. E coloca o homem para habitar no planeta Terra. Sabe aonde? Na próxima aula você vai ficar sabendo exatamente agora onde o homem surgiu. Gente, estou indo embora. Nós aprendemos o primeiro mapa. O mapa chamado crescente fértil, ou fértil crescente se preferir. Que é este mapa que você tem aí no seu caderno. Tá lembrado? Então, dentro desta meia-lua, onde acontecem os fatos do Antigo, narrados no Antigo Testamento. Então nós temos o Golfo Pérsico, o Rio Tigre, o Rio Eufrates, aqui onde fica Israel. Israel hoje é bem desse jeito aqui, Mar Grande, Rio Nilo e o Mar Vermelho, tudo bem? Depois nós aprendemos um pouquinho sobre duas palavrinhas hebraicas. Tá lembrado? O Bará, só Deus tem o poder de criar alguma coisa do nada. E também aprendemos que o segundo versículo permite a tradição, ou melhor, a tradução, traduzir era por ficou ou tornou-se. E por que nós preferimos esta tradução? Porque nós aprendemos a queda de Lúcifer. E hoje, na nossa aula, nós vamos entrar com um assunto novo. Nós vamos aprender um pouquinho de história, anote aí no seu caderno, história bíblica. Então nós já temos a geografia e agora nós vamos aprender um pouquinho de história bíblica. E para entender com mais facilidade esta matéria, nós vamos utilizar uma ciência auxiliar, que é a cronologia. Crono vem de tempo, logia de estudo. Estudo do tempo, ou seja, nós vamos pegar os fatos históricos e localizar no tempo. Então esta ciência auxiliar, uma ciência auxiliar da história, é a cronologia. Anote aí no seu caderno, cronologia. Uma ciência auxiliar da nossa história bíblica. Depois nós temos outras ciências também. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos marcar o começo da criação com esse traço. Então faça um traço aí no seu caderno. Aquele criou, aquele Bará do primeiro texto. Então, nós vamos chamar aqui de criação original. Original. Tá lembrado? Criação original. Quanto tempo demorou a criação original? Já que nós vamos trabalhar com a cronologia, não sabemos. Não sabemos. Então coloque aí uma interrogação. Quanto tempo demorou a queda de Lúcifer, a rebelião de Satanás? Não sabemos. Bem, mas nós sabemos que houve a queda. Está lembrado que eu citei
Ezequiel 28, de 11 a 17. Está lembrado desse texto? A queda de Satanás? Então eu sei que aqui houve a queda, escreva aí no seu gráfico, queda de, é um gráfico cronológico, queda de Satanás. Anotou aí? Queda de Satanás. Então aqui esse abismo foi a queda, tudo foi destruído. E depois começa o processo de restauração. Porque agora não é mais o criar do nada, como nós aprendemos. Agora a palavrinha hebraica é assá, ou seja, fazer, restaurar. Então começa o processo de restauração. E neste processo de restauração, Deus coloca como o ápice da criação, né? O maior ponto da criação, o homem. Então o homem surge depois da queda de Satanás. Logo, não foi o homem que inventou o pecado. O pecado nasceu com Satanás. O homem, sim, transgrediu e passou a ser um pecador, mas não inventou o pecado. E mais ou menos que data isto aconteceu? Agora sim, nós temos uma data. Agora, um detalhe importante. Segundo a cronologia bíblica, e por que eu falo segundo a cronologia bíblica? Porque ela não é exata. A cronologia bíblica não é exata. Mas alguém poderia perguntar, então a Bíblia está errada? Lógico que não. É que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro científico, a Bíblia é um livro de religião. Ela traz algumas dadas, mas nunca está preocupada em levar o homem a ficar fazendo cálculos para descobrir o futuro. Mas, para efeito didático, nós vamos utilizar a cronologia bíblica. Então, segundo a cronologia bíblica, que não é exata, nós podemos datar o homem como mais ou menos, porque nós não sabemos exatamente, mais ou menos 4004 antes de Cristo. O A minúsculo e o C maiúsculo, de Cristo. Então, segundo a cronologia bíblica, o homem surgiu mais ou menos 4004 anos antes de Cristo. Gravou essa data? Fez o gráfico aí no seu caderno? Gente, com este conhecimento da história, apenas essa iniciação ao estudo teológico, nós já respondemos os erros de falsas doutrinas, de heresias, como, por exemplo, o dualismo. Já viu falar no dualismo? Dualismo. Religião que ensina que duas forças operam no mundo, uma equilibrando a outra. Com os primeiros versículos da Bíblia, nós aprendemos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós também refutamos os erros do politeísmo, onde ensina que existem vários deuses. Não. No princípio criou Deus, um único Deus. Refutamos também o politeísmo. Refutamos também, sabe o quê? O panteísmo. Panteísmo, que ensina que Deus está em todas as coisas, que Deus é todas as coisas. Bobagem. Deus é criador, nós somos criatura. Mais uma resposta a esta heresia. Veja a importância do ensino da palavra de Deus. E agora, depois de tudo isso que nós aprendemos, só nos resta plotar no nosso mapa onde surgiu o homem, exatamente nesta região. Olha só, bem aqui pertinho do Golfo Pérsico. Então, coloque aqui uma pintinha, uma bolinha e vamos desenhar de novo o nosso primeiro homem aqui. Surgiu nesta região, porque aqui em cima fica a Babilônia, que nós vamos aprender em outra aula. Então o homem surge nesta região. Inclusive, dois rios dos 4 citados nos primeiros capítulos da Bíblia, o rio Tigre e Eufrates, estão ainda até hoje para conferir.
E o homem surge segundo o relato da criação, segundo a palavra de Deus e também a tradição nesta região. E ficou vivendo nesta região, segundo a Bíblia e segundo a tradição. Exatamente, bem nesta área aqui. Agora, um detalhe importante. Todo aluno de teologia, quando começa a estudar a palavra de Deus, surge uma dúvida. Ora, se Deus fez o homem e a mulher, eles tiveram filhos, e Caim matou Abel, quem foi a mulher de Caim? Você já parou para pensar nesse assunto? Quem foi a mulher de Caim? A Bíblia traz a resposta. Só que isso nós não vamos aprender hoje. Graças a Deus, né? Aprender com Deus é muito bom, porque se você tem a Bíblia aí na sua casa, você tem a carta de Deus, você tem o mapa de Deus, você tem tudo de Deus aí na sua casa. Agora, basta você acreditar que Deus é que fez tudo isso, e é o mesmo Deus que fez tudo isso, é que nos dá o entendimento, nos deu um cérebro para nós pensar e compreender. No momento que nós decidimos aprender com Deus, o Espírito Santo de Deus intercede por nós e passa a nos mostrar as verdades bíblicas, que eu vou citar um versículo aqui que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, no livro de João, capítulo 16, e o verso 7 em diante. O verso 7 diz assim: E todavia digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, no Senhor Jesus, né? Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Agora, quanto ao príncipe deste mundo que está julgado, aqui fala do príncipe deste mundo, é Satanás, viu? Satanás já está julgado, porque a condenação dele já é certa, não tem mais recurso para ele. Então, mesmo que se acontecesse dele arrepender-se, não haverá mais arrependimento para ele. Então, fica aí com Deus. Se vocês gostarem, pode clicar em gostei, e se quiser escreverem conosco, pode escrever e pode acrescentar seu comentário aí, que nós estaremos respondendo assim que pudermos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.